Fala guerreiro, fala guerreira, professor Carlos Bortolosa aqui trazendo mais umas questõezinhas aqui, agora focado em raciocínio lógico matemático, direcionado para a prova da Polícia Civil do Paraná, banca FGV, maravilha? Professor, RLM, você acha que vem salcerado? Vem. Você acha que vem com peso grande? Vem. Ah, professor, vou desistir então. Ih, já nem quero mais, a FGV já fez eu me cagar todo. Tem uns caras que já se cagam todo, viram FGV lá, já pô, caguei, professor. Não dou conta não, dá sim, cara. E matemática, raciocínio lógico vai vir mais encorpado nessa prova. Maravilha? Dependendo da demanda, dependendo do peso das questões, eu vou criar uma turminha aqui específica em raciocínio lógico matemático para a banca FGV, para gente resolver questões, chegar lá e gabaritar a prova. Maravilha, meu aluno? Então esse que é o objetivo, tá? Então, pô, professor, vou objetivar lá gabaritar a prova. Exatamente, tá? Então, saindo do edital, a gente abre uma turminha de reta final. Professor, eu já estou interessado nesse rolê aí. Comenta embaixo. Pô, eu quero fazer parte, quero fazer parte. Tendo uma demanda alta, a gente abre uma turminha aí com encontros semanais só para direcionar vocês em RLM. Dá uma turma pequena, quero uma turma no máximo aí com 8 alunos. A gente faz encontrozinhos pelo Meet. 1-2 horinhas toda semana macetando questões. E com o valorzinho, professor, vai ser top. O valor é acessível. O valorzinho, ó, que vai ficar top para você aí. Maravilha? Preço de coxinha, exato, exatamente. Então bora pra cima lá, vamos ver o que aparece aqui, ó. Questãozinha que diz o seguinte, cara, todas as questões são de uma das últimas provas da FGV, tá? 2026. Diz assim, ó, sabe-se que a seguinte proposição é falsa. E ele diz assim, ó, se a pesquisa foi concluída... Opa, professor, qual conectivo que ele está usando aqui? O se então, tá? Então ele está usando o se então. Então ele fala assim, ó, cara, se a pesquisa foi concluída... Então, ó, se a pesquisa foi concluída, esse é o nosso P, nossa premissa P. Então, ó, então conectivo se então. Então, a gente tem o quê? Vou até fazer coloridinho. Então, bota em azul aqui, ó. A premissa que os dados foram divulgados, tá? Então, nossa premissa que aqui, legal. Ele diz o seguinte, portanto, é necessariamente verdade as seguintes proposições. Professor, eu quero fazer, se essa aqui é falsa, como é que eu torno ela verdadeira? Para tornar ela verdadeira, você vai fazer a negação dela. Professor, como é que fica a negação do se então? É a famosa regra do mané. Manter a primeira, então vou manter o P, tá? Vou manter o P e negar a segunda, a regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que fica manter a primeira? A pesquisa foi concluída, não muda nada. Então vamos ver aqui. Letra A, a pesquisa não foi concluída, já joga fora. Não pode ser letra A. Letra B, os dados foram divulgados ou a pesquisa não foi concluída. Olha lá, meu aluno. Ele inverteu e negou, ficou estranho. Ele usou o conectivo ou, também não caberia aqui. Show? Show. Então também joga fora. A pesquisa foi concluída. Opa, manteve. Legal, professor, manteve. E, ó, então a pesquisa foi concluída. Manteve a premissa P aqui, legal. E os dados não foram divulgados. Professor, antes estava os dados foram divulgados. O que seria a negação? Os dados não foram divulgados. Gabarito letra C de coração. Ah, professor, para que é só isso? Tô te falando. A pesquisa não foi concluída. Não, a pesquisa foi concluída. Você vai manter a primeira. Se os dados não foram divulgados, então a pesquisa não foi concluída. Ele usou o conectivo se então e eu quero fazer a negação do se então e eu tenho que trocar pela regra do mané. Maravilha, gabarito letra C de coração. Próxima. Se Maria não foi ao teatro, nem foi ao cinema, então o João perdeu a aposta e não teve onde ficar. Professor, o que está acontecendo aqui? Cara, aqui é o seguinte, eu tenho dois conectivos, tá? Então eu tenho aqui o seguinte, ó, Maria não foi ao teatro. Então, ó, tem o conectivo se então. Tá, então se então, legal. Eu tenho lá, Maria não foi ao teatro. Professor, isso daqui é uma premissa. Vou chamar de P. Maria não foi ao teatro. Nem foi ao cinema. Professor, o que esse nem foi ao cinema? É outra premissa. Maria não foi ao teatro e nem foi ao cinema. Professor, o que isso quer dizer? Cara, ele quer dizer o seguinte, é a mesma coisa que eu falar assim, Maria não foi ao teatro e Maria não foi ao cinema. Ah, professor, então é o conectivo E, né? Exatamente. Isso nem aquilo. Ah, professor, então é o conectivo E. João perdeu a aposta e, ó, mais um conectivo, ó, conectivo E, não teve onde ficar. Então, novas premissas aqui, ó. Novas proposições, né? Então, João perdeu a aposta, proposição R. E por último aqui,
fazer aqui em roxo, tá bom. Não teve modificar. RS. Legal. Professor, como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. Então, cara, vou fazer tudo em preto, ó. P e Q. Aonde o P é o quê? Maria não foi ao teatro. E não foi ao cinema. Tá legal. C, então. Tá? João perdeu a aposta. E não teve onde ficar. Tá aí. Então é esse que é o cenário que você tem. P e Q. C, então, P e Q, RS. Tudo bem? Legal. Então vamos ver o seguinte. Ele fala assim, portanto, o fato de João não ter perdido a aposta. Então nota, cara. O que aconteceu? João perdeu a aposta, era o R. João não ter perdido a aposta significa o quê? Significa que o R é falso. Quando eu falo assim, João perdeu a aposta, só que depois eu falo assim, cara, o João não perdeu a aposta. Então falar que ele perdeu a aposta é falso. Tudo bem até aqui? Legal. Essa questão é um pouquinho mais complexa que a outra, tá? Então o que acontece aqui? Cara, se com o conectivo E, tá? O conectivo E, se um deles for falso, eu já garanto para você que isso aqui vai dar falso. Tudo bem? Basta que um seja falso com o conectivo E para a afirmação ser falsa. Como assim, professor? A afirmação lá, João perdeu a aposta e não teve onde ficar. Cara, você fala assim, cara, o João não perdeu a aposta. Ah, o João não perdeu a aposta, isso é falso? O João perdeu a aposta é falso? É falso. Então toda aquela premissa ele vai ser falsa. Tudo bem até aí? Legal. Daí vamos lá. A aposta e Maria não ter ido ao cinema é suficiente para garantir. Cara, Maria não ter ido ao cinema. Ó. O que ele fala? Cara, a proposição P fala o seguinte. Não foi ao cinema. O que? Eu estou falando que a Maria não foi ao cinema. Então isso aqui é verdadeiro. Legal. Então isso aqui é verdadeiro. Legal. Agora anota, meu aluno. Lembra que eu falei com o conectivo E, basta que um deles seja falso para isso ser falso? Legal. Agora o detalhe. Professor, eu já tenho garantido que o que é verdadeiro, porque ele fala assim, ó, a Maria não foi ao cinema. E lá em cima eu já falo, ela não foi ao cinema. Legal, então isso é verdade. Só que eu quero que essa premissa toda seja verdadeira. E cara, com o conectivo C então, eu só tenho um caso que ele é falso. Professor, quando que o C então é falso? Quando eu fecho o cenário Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. E esse eles adoram cobrar em prova. Agora anota. Se isso aqui ficar verdadeiro, eu vou ter Vera Fischer e aquela premissa inicial é falsa. Professor, e eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero que aquela premissa inicial seja verdadeira. Professor, como é que eu faço para ela ser verdadeira? Obrigatoriamente, o P tem de ser o quê? Professor, o P tem de ser falso. E qual que era o P? Maria não foi ao teatro. Como que eu nego Maria não ter ido ao teatro? Maria foi ao teatro. Letra C de coração. Caraca, professor, exato, que daí eu tenho falso e falso, e isso aqui dá verdadeiro. Vera Fischer, falso, é o único caso que o C então dá falso. Se eu tenho falso e falso, o cenário é verdadeiro. Professor, achei muito complexo essa questão, fiquei salcerado aqui, meu aluno. Se você nunca viu raciocínio lógico matemático, essa questão você vai ter muita dificuldade. Você está querendo começar o cenário já lá na frente, tudo bem? Então aqui você vai ter dificuldade mesmo, você precisa regredir, começar a aprender RLM e depois ir subindo. Maravilha? Professor, estou com dificuldade. Se a gente fizer o curso aqui, você vai me ajudar? Vou te ajudar. A gente começa com questões mais graduais até deixar você afiado ali o machado para a reta final. Maravilha? Pô, professor, eu vou tirar de letra esse tipo de questão. Vai tirar de letra, sem dúvida nenhuma. Maravilha? Mas eu entendo que o começo é difícil. É igual eu chegar para você e falar assim, cara, corre 3 km aí em 12 minutos. Você não vai conseguir, cara. De uma hora para outra, se você não for um atleta... Ah, professor, mas é que eu sou o cara do atletismo. Não vai fazer. Se não for o cara, não vai fazer. Agora, se você treinar muito e por um longo tempo, talvez você consiga, entendeu? Você vai conseguir chegar lá. Botei 3 km, né? 2.400, né? Que é geralmente a distância de corrida. Vai chegar lá, com certeza. Mas de uma hora para outra não vai. Então, tem de treinar para conseguir ter efetividade. Vamos para a próxima lá, ó. Questão 47. Em um instituto de pesquisa, um projeto de recenseamento é bem sucedido quando e apenas quando todos os agentes do instituto estão envolvidos. Todos os agentes do instituto estão envolvidos. Cara, ele fala assim, portanto, em tal instituto, um projeto de recenseamento não é bem sucedido. Cara, ele só é bem sucedido quando todos estão envolvidos. Cara, isso daqui, a ideia do todos. Professor, como é que eu nego todos? Bom, você quer negar o todos? É muito simples. Para eu negar o todos, eu vou ter que usar uma coisa chamada EPA mais não. Professor, como assim? Eu vou usar o EPA mais não. Professor, não entendi. Então é o seguinte, cara, você fala assim, todos os agentes do instituto estão envolvidos. Se eu falo assim, cara,
existe um agente que não está envolvido. Ah, professor, o EPA é de existe. Existe um agente que não está envolvido. Nota, no início eu falei todos estão envolvidos. Se eu falo que existe um, concorda que já não é todos? Ah, professor, então a premissa fica falsa, ou todos. Exatamente. Ou eu posso falar assim, cara, pelo menos um não está envolvido. Pronto, já tornei falso. Ou eu posso falar assim, cara, algum agente não está envolvido. Então é o nosso EPA. Basta eu trocar o todos e negar. Então vamos ver lá. Ó. Algum dos seus agentes não está envolvido. Já era, letra A. Oh, professor, que rapidinho. Exato. Os seus agentes estão envolvidos ou não, nenhum dos seus agentes está envolvido. Pô, professor, mas espera aí. O nenhum não negaria? Nota, cara, quando eu falo assim, todos os agentes estão envolvidos. Eu não vou negar, vou falar nenhum está envolvido. Não, eu não estou negando. Para eu negar o todos, basta que um não esteja lá. Entende? Então existe um que não está envolvido. Pelo menos um não está envolvido. E é assim que eu faço a negação. Tudo bem? Então, por exemplo, cara, eu falo assim, todos os alunos vieram para aula hoje. Todos os alunos vieram para aula hoje. Todo mundo aqui bonitinho. Você fala assim, cara, não, peraí, eu tô olhando aqui, existe um que não veio. Cara, se existe um que não veio, lembra que ó, eu falei todos tinham vindo? Todos já tá falso. Já neguei ele. Show de bola? Pô, professor, tranquilinho. Essa que é a pegada? Essa que é a pegada. Questão 49. Diz o seguinte, ó, supõe as seguintes premissas. Falando, pô, professor, mas aqui tem uma variedade de questões. Sim, é um esquenta. É só para você ver como é que é o esquema, como é que a FGV cobra. Questões de uma prova de 2026, foi cobrada esse ano essa prova. Então é bom que você conheça que essas questões têm caído em prova e você entenda aí como é que é o cenário. Então diz o seguinte, ó, se o teatro não é grande, nem chique, então o cinema não é pequeno nem pobre. Olha lá, mais uma vez ele traz aqui um cenário com vários conectivos. Ó, então ele usa o C, então, só que ele usa os conectivos Z no meio do caminho. Ó. O teatro não é grande nem pequeno. Ó. Pô, não é grande nem pequeno. Ele não é grande e não é pequeno. Perdão, e não é chique. Ó, o cinema não é pequeno nem pobre. Não é pequeno e também não é pobre. E também não é pobre. Então ele está trazendo aí os conectivos envolvidos. Então o que vai acontecer aqui? Cara, vamos lá. Você novamente tem um cenário que seria o seguinte aqui, ó. O teatro não é grande. Conectivo P. Tá? Conectivo não, perdão. Proposição P. Então P está aqui. Nem chique. Proposição Q. Chique aqui eu vou chamar de Q. Não ser chique eu vou chamar de Q. Legal. Então, o cinema não é pequeno. O cinema não é pequeno. E nem é pobre. Nem é pobre. Show de bola? Legal. Agora o seguinte, novamente, eu tenho dois conectivos E e o conectivo mãe ali, que seria o C então. Cara, como que funciona esse tipo de questão? Você vai admitir que todas essas premissas aqui são verdadeiras. Pô, professor, se todas são verdadeiras, daí eu vou ver lá, portanto é correto deduzir que. Vamos lá. O teatro não é chique. Professor, estou falando que o teatro não é chique. Então o que você vai fazer? Você vai olhar lá em cima. Tem alguma coisa de chique na frase principal, na proposição principal? Se o teatro não é grande, nem chique. Professor, ele está falando que o teatro não é chique. E lá em vermelho, ó, vou colocar até igual. Lá em vermelho ele fala que o que significa o quê? O teatro não é chique. Então aqui não é chique e o teatro não é chique. Então quer dizer o quê? Que a premissa não ser chique é verdadeira. Tá sacando a ideia? Legal. Agora vamos ver o próximo aqui. O cinema é pequeno. Então tá, vamos ver lá. O cinema é pequeno. Vamos ver se tem lá em cima, ó. O cinema não é pequeno. E aqui eu tô falando que ele é pequeno. Pô, professor, então peraí. Quer dizer que o R lá de cima tem que ser o quê? Tem que ser falso. Tô entendendo o rolê. Então o que vai acontecer aqui agora? Pô, eu quero que essa premissa, cara, todas ali fiquem verdadeiras. Todas fiquem verdadeiras. Então o que eu consigo garantir pra você? O teatro não é chique. Lá em cima eu falava, cara, realmente ele não é chique. Então verdadeiro lá de cima. Ali eu tô falando, o cinema é pequeno. E lá em cima eu falei, cara, o cinema não é pequeno. Então a de cima é falsa. Tô sacando, professor. Beleza. Agora é o seguinte, cara, eu quero que isso aqui dê um resultado verdadeiro. Nota, cara, independente do valor do S, se o S for verdadeiro ou ele for falso, professor, qual que é a premissa F? A S diz lá, nem pobre. Cara, se ele for pobre ou não, se isso for verdadeiro ou falso, não importa. Por quê?
eu já sei que com o conectivo E, se eu tenho falso aqui um deles, isso aqui já vai dar falso. Tudo bem até aí? Beleza. Só que, pô, professor, eu quero que o resultado seja verdadeiro. Eu quero que tudo isso aqui dê verdade. Então, nota, o único caso que isso aqui daria falso é se acontecesse a Vera Fischer. Professor, o que é a Vera Fischer? Verdade no primeiro e falso no segundo. Eu já estou garantido que o segundo é falso. Só que se o primeiro der verdade, daí eu vou cair na Vera Fischer. Daí a Vera Fischer é falsa, então não poderia ser isso aqui, ó. Então não dá, tá? Então não dá. Então eu preciso que aqui seja falso. Professor, como é que eu faço o falso? Tornando o P falso. Se o P for falso, então eu consigo chegar num cenário de falso, falso, que é verdade. Como que vale o P? O P diz o seguinte, o teatro não é grande. Como é que eu torno isso fácil? Falando que o teatro é grande. Gabarito, letra A de amorzinho. Professor, mais pesada, mais nota. Muito semelhante à outra questão que a gente fez hoje. Tudo bem? Então a banca tem um carinho por esse tipo de cobrança. E é isso, meu aluno. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, espero que você tenha entendido como é que a banca cobra. Você vê que não é uma cobrança muito simplificada, é um negócio mais salseirado. Então é importante que você estude bem para ter êxito. Professor, você acha que vem muitas questões de RLM? Acredito que sim, visto as últimas provas de Polícia Civil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, veio com peso grande em raciocínio lógico, matemático e informática. Então é importante que você domine essas matérias para ter êxito. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Se gostou, dá uma moral, curte, se inscreve, comenta aí, que eu quero fazer uma sequência de vídeos aí. E se tiver interesse, já comenta aí embaixo, pô, professor, eu quero fazer parte. E a gente vai abrir uma turma pós-edital ali focada em resolução de questões, com um valorzinho acessível para todos. Maravilha, meu aluno. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado aí. Bora pra cima.